foi julgamento antecipado do mérito. E a minha dica a esse respeito, e a minha dica é relativa ao julgamento antecipado parcial do mérito. O julgamento parcial do mérito pelo juiz do trabalho e as suas consequências práticas. As consequências práticas dessa decisão, desse julgamento. Nós sabemos que com o ato conjunto número 3 de 2020, de 10 de agosto de 2020, o TST, com o CSJT e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho regulamentaram a tramitação do julgamento antecipado pelo TST. Ok, mas tem havido muitas dúvidas nesse particular. Então, quando efetivamente pode o juiz do trabalho julgar de forma antecipada e parcialmente o mérito, os pedidos? Quando, professora? Isso pode ocorrer em duas hipóteses. Quando um ou mais dos pedidos formulados, ou até parcela deles, mostrar-se incontroverso, ou 2, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355 do CPC. Primeiro, mostrar-se incontroverso. Vamos compreender isso. Essa incontrovérsia, do que se trata? Que incontrovérsia é essa, professora? Vamos entender. Incontrovérsia para fins de julgamento antecipado do pedido consiste na ausência do confronto entre as afirmações em torno de um fato alegado pelo autor, seja porque o réu não se desincumbiu do seu ônus da impugnação especificada, seja pelo fato do próprio réu ter reconhecido a procedência do pedido. Por exemplo, vamos exemplificar. O autor pediu o pagamento de verbas resilitórias e também indenização por acidente de trabalho. O réu reconheceu que deve as verbas resilitórias, mas negou a ocorrência do acidente do trabalho, negou o fato ocorrência do acidente do trabalho. Ou ainda, não reconheceu que deve, mas não contestou especificadamente o pedido de verbas resilitórias. O que o juiz faz? O juiz irá proferir o julgamento parcial do pedido dessas verbas resilitórias e prosseguirá a fase instrutória em relação ao acidente do trabalho. Em outras palavras, o processo passará a ter duas decisões, duas sentenças, duas tramitações. A primeira, referente à parte incontroversa, no nosso exemplo, as verbas resilitórias. E a segunda, em relação ao pedido que precisou da continuidade da fase instrutória, vai prosseguir na fase instrutória, na fase probatória. Perfeito. Mas também pode haver o julgamento antecipado parcial dos pedidos, se algum deles ou parte deles, que é a nossa segunda hipótese, o inciso 2, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Nós já mencionamos. Ou seja, quando não houver necessidade de instrução probatória, de produção de outras provas das que já produzidas. Matéria de direito, por exemplo, prova documental, por exemplo, ou ainda quando ocorrer o efeito material da revelia. Nessas duas hipóteses, o juiz pode julgar antecipadamente, parcialmente, o pedido, o mérito. E atenção, essa sentença, essa decisão parcial já será, inclusive, uma sentença definitiva. Se não houver recurso,
Pode resultar, inclusive, em coisa julgada material antes mesmo do processo como um todo, ser finalizado. Vejam bem, e mais atenção ainda, muito importante, se essa decisão parcial for líquida, poderá ser desde logo executada provisoriamente, se estiver pendente de recurso, e definitivamente se transitar em julgado. Vejam só, fica a dica!